Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Como todos sabem, dia de sábado eu dou uma parada nas notícias para falar sobre comportamento, filosofia e religião. É importante a gente sempre dar uma parada nas notícias porque aquilo mexe muito com a nossa mente, corrói muito do nosso tempo e a gente precisa desses momentos para refletir na nossa vida e ter um momento para assistir outras coisas que não sejam notícias. Essa semana que passou eu escrevi nas plataformas que havia lançado um livro, anunciei que havia lançado um livro chamado Eu Vou para o Céu, Você para o Inferno, Fanatismo, Fé e Manipulação nas Igrejas. Eu já havia anunciado esse livro para muita gente, dizendo que eu estava escrevendo, que um dia eu ia divulgá-lo, ia lançá-lo. Pois bem, é sobre este tema que eu quero falar para vocês. Fanatismo, fé e manipulação nas igrejas. A gente se pergunta primeiro o que é o fanatismo. A palavra fanatismo vem de fagnus, que significa pertencente ao templo. E também a palavra fanatismo, no dicionário, quer dizer uma pessoa que tem um zelo obsessivo, exagerado, sobre determinados comportamentos, determinadas ideias, determinadas leis, que acaba sendo intolerante com as ideias que outras pessoas têm. É engraçado que esse modo de a gente agir hoje, de que não mais a gente tem ideias, mas as ideias é que nos possuem, as ideias nos comandam, as ideias nos controlam a vida. E quando a gente tem uma ideia, um pensamento, uma doutrina, que é muito importante para a gente, que a gente defende com unhas e dentes, é incapaz de pensar diferente daquilo, a gente acaba exagerando. Então o fanatismo é um exagero de apego a uma lei, a uma norma, a uma doutrina, a uma ideia, a uma ideologia. Tudo aquilo que você pega como a máxima ideia, ou a daquilo não tem mais nada, e aquilo eu vou defender com unhas e dentes, até mesmo capaz de ferir aos outros por causa dessa ideia, você se torna um fanático. Não existe apenas fanáticos dentro de igrejas. Fanáticos existem em todo lugar. Inclusive existem gente que é fanática por não acreditar em algumas coisas. Essa semana eu estava falando, a semana passada, no sábado, eu estava falando sobre exatamente esse comportamento que a gente tem de religioso e não religioso. Antigamente, quando alguém falava que uma pessoa era evangélica, era crente, antigamente, que eu digo uns 25 anos atrás, todo mundo confiava melhor, disse assim, olha, pode confiar que ele é evangélico, confia que ele é evangélico. A gente tinha aquilo que o evangélico queria se comportar de uma maneira diferente, queria ser mais educado, queria ser mais honesto, queria ser mais amoroso, para que a gente identificasse ele como um seguidor de Jesus. Só que de uns tempos para cá a coisa mudou. Ser evangélico não significa mais a mesma coisa que significava antes, infelizmente. E aí alguém mandou um recado para mim dizendo, me admiro de ti, Aquias, ser uma pessoa tão inteligente, tão estudada e ainda acreditar nessas idiotices, né? Você acaba sendo uma pessoa idiota, foi essa a mensagem que eu recebi. Em primeiro lugar, é preciso que a gente entenda que crer em Deus ou descrer de Deus não te faz mais inteligente ou menos inteligente. Porque, como já diz o Leandro Carnal, existem imbecis ateus e imbecis cristãos. Em todo lugar você vai encontrar gente estúpida, independente de ele acreditar ou não em alguma coisa. Então, se você descrer demais e quer impor essa ideia às outras pessoas e tem raiva se elas pensam diferente, você também cria um certo fanatismo, uma obsessão pelo que pensa. Então, o fanatismo é você pegar para si uma ideia, uma doutrina, uma ideologia e colocar nela um exagero de importância tão grande que você acaba se tornando intolerante às ideias alheias, às ideias de outras pessoas. Olha o que aconteceu aqui na minha própria família. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. É algo particular, mas eu vou compartilhar porque isso mexeu muito comigo.
Vocês sabem que eu lancei, o primeiro livro que eu lancei foi chamado Reis, Reinos e Relíquias. Eu contava a história, conto a história no livro do rei Saladino. O rei Saladino, que foi um rei sarraceno, o rei que venceu. Conta a história que ele venceu o Ricardo Coração de Leão numa batalha. O Ricardo perdeu o cavalo, caiu do cavalo, o cavalo morreu. E aí ele disse para um dos soldados, dá um cavalo para ele, porque eu não quero ferir um homem que esteja em desvantagem minha. Esse era Saladino. E nesse livro, claro, eu coloco fantasia junto com história para explicar a questão dos anjos e a palavra Lúcifer. E aí um irmão meu, porque eu falo que o Lúcifer se apaixona por uma outra criatura espiritual, falo de Lilith ali, eu viajo ali nas explicações de outros livros que não são propriamente cristãos. Pois bem, eu tive que colocar um pseudônimo no livro chamado Santero de Aquiles para que na minha igreja ou as pessoas que frequentam a mesma religião que eu não tivessem um impacto muito grande. E eu já estudava sobre a palavra Lúcifer há muito tempo. A palavra Lúcifer, por exemplo, ela não existe nos antigos escritos bíblicos, até porque a palavra Lúcifer é uma palavra em latim. E a Bíblia foi escrita em aramaico, e depois traduzida para o grego. Então, partes da Bíblia tem em hebraico, aramaico, grego, mas nenhum dos antigos foi escrito em latim. Isso daí foi incorporado depois. A palavra que traduz para isto que virou o nome Lúcifer se chama Railel Ben Shahar, que seria uma palavra hebraica. Mas essa Railel Ben Shahar significa estrela da manhã. Estrela da manhã, antigamente, poderia significar também o planeta Vênus. Estrela da manhã é a primeira estrela que a gente vê, ou aquela que antecede a Lua. A gente vê um brilho e você diz, que planeta é aquele? E a gente descobre depois na ciência que é Vênus. Enfim, por que eu estou falando isso? Porque aquele livro gerou muito... Está fazendo um tempo aqui, está fechando o tempo. Eu estou bem embaixo de uma árvore aqui, o tempo está fechando. Se fechar muito, eu vou lá para uma área ali coberta, porque eu acho que vai dar uma tempestade. Enfim, e eu lembro que um irmão meu disse assim, olha, já que tu está falando disso, que tal colocar o nome Paixão de Lúcifer? E aí o livro ficou Reis, Reinos e Relíquias, Paixão de Lúcifer. Só que impactou muito na vida das pessoas, porque as pessoas elas começaram a ligar o livro como se eu estivesse fazendo uma comparação entre paixão de Cristo, paixão de Cristo, que paixão significa sofrimento, Mas eu não estava me referindo à paixão de Cristo, eu estava me referindo à paixão de apaixonar-se, de ficar apaixonado, mas isso gerou tanta confusão. E no dia que eu lancei o livro, foram alguns repórteres lá, eu lancei esse livro porque eu fiz a minha comunicação e apresentação na Fundação Rede Amazônica, e onde os repórteres estavam lá e foi uma repórter me entrevistar. E eu lembro que depois eu fui convidado para ir para a rádio, e nesta rádio que eu fui convidado, eita, a ventania tá gostosa. Aí as pessoas começaram a ligar para lá para saber se eu era satanista, porque esse livro levava o nome de Lúcifer, e se era satanista ninguém queria saber disso. Vento gostoso, tomara que uma manga não caia na minha cabeça. Se cair, vocês já sabem. Eu espero que vocês estejam ouvindo aqui. Olha, deixa eu mostrar para vocês aqui como é que tá. Olha essa ventania que tá. Vocês não conseguem sentir o vento, é claro, mas eu acho que conseguem ver ali o movimento das árvores, e as folhas se movendo. E a gente sabe, olha aí, uma manga caiu, mais uma manga caiu. A gente sabe por estes sinais que a tempestade está chegando. Do mesmo jeito também, a gente descobre por sinais como uma pessoa vai se tornando fanática. E aí uma das ligações era de uma senhora que ligou lá, e eu estava dando entrevista falando sobre o livro, e ela disse, diga para ele que a gente não quer saber
de paixão de Lúcifer, a gente quer saber da paixão de Cristo que nos salva. Mas aí ela falou contra o livro e tal. E eu acho interessante que a gente começa a julgar um livro somente pelo título ou pelo tema, sem sequer ler uma página do livro, um tema do livro. E outra coisa que eu acho interessante, que eu não preciso necessariamente acreditar em tudo que o livro fala. Ou eu não preciso aderir à ideia que o livro fala, o livro propaga. Não é esta a ideia, eu acho que do autor, é apenas contar a história. Eu sei que a minha ideia de contar um livro de aventura é contar a história. É que a gente se envolva com a história e que veja ela como vê um filme. Não é, por exemplo, como um livro de autoajuda ou um livro didático ou um livro que queira ensinar alguma coisa, como esse livro que eu lancei, como Quando o Amor Faz Mal, ou o livro Eu Vou para o Céu, Você para o Inferno. Este livro, eu estou ali colocando tanto as minhas ideias como meus estudos sobre o fanatismo. E aonde eu quero chegar? Quando eu fiz uma palestra na escola onde eu dava aula e também na faculdade, muitos alunos compraram o livro, eu dava autógrafo. E aí chegou um aluno, 2 dias depois, chegou um aluno com o livro queimado, só tinha um pedacinho do livro. Disse, olha, minha avó queimou o livro, ela disse que isso é do diabo e ela não quer esse livro em casa. E eu disse assim, mas ela leu? Eu disse, não leu, mas ela já viu a capa e disse que é do Satanás. Eu, pois bem. E a outra, uma senhora que era funcionária da escola, havia comprado um livro meu, e eu acho que ela comentou na igreja dela, e depois ela veio comigo numa sexta-feira, e ela disse, professor, eu vou lhe devolver o livro. E eu vou lhe devolver o livro, porque lá na minha igreja disseram que esse livro não é para eu ler. Então, tudo bem. Ou seja, as ideias, elas fazem muito a cabeça das pessoas. As pessoas são controladas por ideias, elas sentem raiva por ideias, elas sentem desprezo por ideias, então elas ficam muito preocupadas com as ideias alheias. E o que eu fiz? Um amigo meu disse o seguinte para mim, Aquias, se você quer saber o nicho das pessoas que vão ler o teu livro e das pessoas que não vão gostar do teu livro, você faz o seguinte, faz um grupo na tua própria família e inclui as pessoas da tua família nesse grupo e pede para que elas leiam o livro. Para que elas leiam o livro. O livro é de aventura, é um livro que fala sobre anjos, fala sobre um planeta de anjos, onde acontecem muitas coisas. E eu disse, ok, eu vou fazer essa didática, essa dinâmica. E eu coloquei o livro para algumas pessoas ler. Algumas começaram a ler mais avidamente, outras mais lentamente, muita gente não gosta nem de ler. E outras dizem que vão ler e não leem. Enfim, as que começaram a ler, eu comecei a observar um perfil muito interessante. Aquelas que são mais religiosas começaram a criticar um pouco mais profundamente o livro. Do tipo, não é muito bem o que a Bíblia fala, ou está muito exagerado, não é desse jeito que deveria ser, ou eu acho que não faz bem, ou olha, não tem muita lógica neste livro. E outros que não tinham muito contato com a religião, ou a doutrina não é muito importante, acharam o livro maravilhoso. Outros estavam lendo o livro muito bem, até que outros colocaram ideia na cabeça dele dizendo, olha, é antidoutrinário, olha, acho que isso é pecado, olha, eu acho que não é bem por aí. E a pessoa vai começando a olhar o teu livro com outros olhares. Eu lembro da história da J.K. Rowling, que é a autora, a escritora do livro Harry Potter, que ela também teve esse mesmo problema. O livro Harry Potter sofreu uma resistência muito grande na igreja, na religião, na escola infantil, em todo lugar, porque usavam esses mesmos argumentos. É contra a Bíblia, não tem lógica, aonde está a explicação profunda sobre isso e tal. Mas a gente não escreve livro de fantasia para aprofundar. O livro de fantasia, um livro de aventura, é simplesmente um livro de aventura. Você não vai dizer de onde veio o poder do Harry Potter.
Você não vai perguntar sobre isso. Você apenas vê o poder do Harry Potter. Você não pergunta de onde veio Hogwarts. Não, você assiste Hogwarts. É como o Avatar. Eu não vou perguntar, ué, da onde veio esse poder da árvore, da Eywa? Você apenas assiste e vê que existe. É como nós. Aqui isso é um verdadeiro milagre, nós existirmos, né? As árvores aqui, ó, que crescem a partir de uma sementinha bem pequenininha, toda essa nossa vida é um milagre, é uma coisa inexplicável. Por mais que a gente explique, a gente não sabe. Mas a ideia chegou tão profundamente em alguns de que o livro poderia ser pernicioso, que as pessoas quiseram mudar o livro, ou dar a opinião do tipo, acho que tem que ser assim, eu acho que tinha que ser assim. E se eu sigo a ideia, tá ok. Se eu não seguir a ideia, então é como se eu desprezasse a ideia da pessoa e tudo mais. O que acontece é que acaba que as pessoas criam antipatia, criaram antipatia por mim, por conta do livro, por conta do que eu escrevi, ou por conta de eu não ter levado em consideração a ideia contrária. Isso é muito interessante. No mundo político, no mundo religioso, acontece isso, de a gente não ir com a ideia do outro, querer que a gente mude o outro por causa disso, e ficamos com raiva que o outro não pense como a gente pensa. É aí que entra o nascimento do fanatismo. É quando eu não atuo de maneira natural para uma ideia contrária. As ideias... Eita, o vento está tão grande aqui, gente, mas está tão gostoso, mas ao mesmo tempo eu não sei se a gravação está saindo boa, se o som está saindo legal. Um vento muito gostoso. Para quem mora em um lugar assim é ótimo demais. E a pessoa acaba ficando com raiva de você porque você não pensa do jeito que ela pensa. A mesma coisa acontece na política. Você é de esquerda, o outro é de direita. Eu vou mudar, eu vou para outro lugar, tá bom? Bom, continuando. E as nossas ideias, elas acabam nos consumindo. A ideia de que eu estou mais certo que o outro, a ideia de que o meu caminho vai levar para um lugar melhor e a do outro não. É por isso que surge a ideia do título do livro, Eu Vou para o Céu, Você para o Inferno. Porque a ideia de que daquelas pessoas que têm uma noção de que a Bíblia ou qualquer outro livro vai salvá-lo, ou seguindo certos preceitos ele vai se salvar, e ele acreditando que ele vai ser salvo, ele acaba criando uma barreira de ideias com outras pessoas que pensam diferente, que não seguem o mesmo rito, não seguem a mesma doutrina. E isso acontece em todo lugar. O problema é quando você quer obrigar a pessoa, ou você fica com raiva dela, ou magoada com ela, ou se distancia dela porque ela pensar diferente. O fanatismo, ele começa desta mania de você querer sempre estar certo, de que a tua ideia é a mais coerente, de que a tua visão de que você tem do mundo é a melhor, de que a visão que você tem bíblica é a mais perfeita, e que os outros não pensam como você pensa, logo os outros são inferiores, os outros precisariam pensar do mesmo jeito que você. E o fanático nisso, e esse é um movimento, né, de crescimento sobre o fanatismo. E o fanatismo também vem para a religião, vem para a política. Quando você se apega a um líder, quando você quer ser liderado, quando você quer ser liderado por um líder, por uma ideia. E aí eu falo no livro sobre essa ideia de pertencimento. Eu conto no livro uma história que ela às vezes fala sobre faquir, às vezes fala de rei. Que é mais ou menos assim. Um certo dia, uma noite, um anjo apareceu para um rei e disse, olha, amanhã todo o teu reino, toda a água do teu reino vai estar contaminada. E aquele que beber desta água vai ficar louco. E você tem que tomar a sua água, reserve a sua água, tire a água, coloque nos potes, porque se ficar no poço, as pessoas vão ficar loucas. E aí, de manhã, o que aconteceu?
o rei viu que todo o reino dele, todo mundo tinha bebido aquela água contaminada e haviam ficado simplesmente loucos. Todo mundo ficou louco. Só o rei estava ali em sã consciência, né, na sua parte mental, com a saúde. E aí, o que aconteceu? Todo mundo olhou para o rei e viu que ele era diferente. E disse, olha, o rei está louco, porque ele não pensa como a gente pensa. Ele não age como a gente age. Ele não pula como a gente pula. Ele não gesticula como a gente. Ele não anda como a gente. Ele é um louco. E o rei disse, não estou louco. O rei tentou explicar para eles, argumentar de que eles beberam aquela água contaminada. Contou a história toda, mas não convenceu ninguém. Eles começaram a cercar o palácio, disseram, ele está louco, a gente precisa tirar ele do poder, precisa tirar este rei do poder. Então o que o rei pensou, ora, se eles acham que eu estou louco e eles ficaram todos loucos, a única coisa que eu tenho para fazer é tomar da mesma água. E o rei foi lá, tomou da mesma água. Na hora que o rei ficou louco, os outros todos imaginaram que o rei estava curado e estava como eles estavam. Então a situação é que as pessoas não se enxergam. Um fanático, normalmente, ele não enxerga que é fanático. Ele não percebe que já chegou nesse ponto. Eu não estou dizendo que as pessoas que discordam de você, ou que são conservadoras, ou que podem ser legalistas, sejam fanáticos, mas todo fanático é um legalista e é um conservador. Mas nem todo conservador e legalista é um fanático, mas é um passo para o fanatismo, é um apego muito grande a uma determinada doutrina, uma obsessão. Eu escrevo na Bíblia que há uma parte, quando Deus aparece para Josué, na Bíblia, o anjo aparece para Josué, Josué decide então seguir a Deus. Ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Veja, essa é uma coisa particular. O Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não diz, o vizinho e a casa dele servirá ao Senhor. O meu amigo e a casa dele servirá ao Senhor. As pessoas estão passando na rua e os amigos delas, eles servirão a Deus. Não. A religião, o comportamento, a decisão é sua. Eu e a minha casa. Não é a casa dos outros, não é a ideia dos outros. Se você acha que isso é importante para a sua vida, que a sua religião é importante para a sua vida, que a sua ideia é importante para a sua vida, ok, então faça com que você e a sua casa sirvam aquilo que você acredita. Mas não tente obrigar, não tente ser chato, não tente impor essa ideia a outras pessoas. Nós somos livres para escolher qualquer caminho. Ou você acha que Deus não tem o poder para enviar anjos ou nos obrigar a seguir o que Ele quer seguir? Mas Deus deixa tudo livre. Deus dá a liberdade para todo mundo. Quem nos oprime são os homens. Quem nos oprime são as pessoas da igreja. Deus nos deu livre arbítrio. Agora, não venha com esse papo de dizer, não, porque eu me preocupo com a tua salvação, eu quero a tua salvação. Você tem que ficar preocupado com a sua salvação. Porque muitas vezes a gente está tão incomodado com a ideia do outro, com o comportamento do outro, com a ideologia do outro, e que não repara no nosso próprio comportamento, na nossa própria ideologia. Ou vocês acham que essa questão de ser doutrinário, ou ir para a igreja todo sábado, ou todo domingo, ou ler a Bíblia regularmente, isso vai salvar alguém? Não é isso que salva. Aliás, quando alguém vem me falar do que acredita, do que deixa de acreditar, eu fico olhando muito mais como ela age. Porque não adianta ela dizer, olha, eu vou te ensinar uma coisa aqui, eu acredito no Alá, eu acredito no Jesus, eu acredito no Buda. Isso não é importante. O mais importante é como ela age com essa crença. Essa crença fez ela ser melhor, fez ela ser mais altruísta, essa crença faz com que ela seja mais bondosa, mais compreensível com as pessoas, ela trata bem os outros, ela é boa com a mãe, com o pai, ela é amorosa, ela é ajudadora, ela é compreensiva, ela consegue não ser egoísta, né? Ela consegue ser uma pessoa do bem, ela não busca guerra, ela não busca debater, discutir, calar a boca dos outros. Ela é uma pessoa assim?
Porque se a religião, a nossa crença, não consegue mudar o caráter da gente, então não adianta você querer passar isso para frente. É importante, o mais importante é o que você faz, não o que você acredita. O que você acredita é muito menos importante do que o que você faz. Porque quando Cristo, lá no capítulo 25, em Mateus, ele fala o seguinte, que ele vai reunir uns à sua direita, uns à sua esquerda e vai dizer o seguinte, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e tu me hospedaste, eu estava nu e me vestiste, estava preso e foste me ver. Entende a diferença? Ele não está dizendo, se você acreditava não no sábado, se você acreditava em espírito ou não, se você acreditava na ressurreição ou não, se você acreditava em Jesus ou não, se você acreditava em Alá ou não. A crença, ela é uma coisa pequena comparado ao que você faz com ela. Porque não adianta crer se você faz tudo errado, se você faz tudo ao contrário, se você faz tudo diferente. Ora essa, se os ensinos de Cristo não te tornam mais humano, mais compreensivo, então tem alguma coisa errada. O objetivo desse livro, quando eu escrevi, foi exatamente alertar as pessoas. E no mundo que a gente está vivendo, nesse mundo polarizado de política, que se misturou com a religião tão grande, que as pessoas aproveitam a fé dos outros para introduzir pensamentos ideológicos, pensamentos políticos, querendo que ele mude o comportamento, porque isso é de Deus, na realidade é dele. Eu conto isso no livro e eu quero contar para você aqui. Uma vez eu trabalhei 8 anos lá no plano piloto. E ali eu ia para o escritório, trabalhava e eu sempre, às vezes quando eu ia almoçar, eu passava pela galeria. Ali, quem conhece Brasília sabe onde fica. Na galeria tinha muita gente vendendo, uns falando, e tinha também sempre alguém ensinando de Bíblia. Mas sempre era alguém muito agressivo, que se vestia um pouco, um paletó maior do que o modelo, e a voz muito estridente, e pegava a Bíblia, batia na Bíblia, e apontava para as pessoas que passavam, o gay que passava que tinha que mudar de vida porque ia para o inferno, a mulher com brinco porque ia para o inferno, ou alguém com a saia curta porque ia para o inferno, ou seja, todos aqueles que estavam fora do padrão que ele gostaria que estivessem, iam para o inferno, e ele não ia para o inferno. Desculpa, ele não ia para o inferno. Porque ele acreditava que o padrão de vida dele era o aceitável. Era aquilo que Deus estava pedindo. Então é isso, não tem como a gente, por exemplo, bater boca ou discutir com uma pessoa que está completamente tomada pela doutrina, completamente tomada pela própria ideia. É interessante isso. E quando ele batia na Bíblia, ele batia com força, batia com veemência, com raiva, com ira, apontando todos os pecados dos outros. E eu ficava olhando aquele homem, e eu ficava lembrando dos escritos de Jesus, no qual Jesus diz assim, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí Jesus diz assim, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. E ele fala algo interessante. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Veja, Jesus é manso e humilde de coração. Como alguém pode dizer que conhece a Cristo que se não é manso? Se não chega a ser tranquilo? Se não fala com as pessoas de Deus de uma forma branda? E humilde, o que é humildade? É o reconhecimento que você não sabe de tudo. Ser humilde é ter a capacidade de reconhecer que você precisa aprender muito. Vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados. Ele não diz vinde a mim os que estão santinhos, os que se comportam bem, os que vão para a igreja sempre. Ele diz assim, olha, essas pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas, eu vou aliviar. E aí fala, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave.
Então tem gente se importando muito mais com a vida dos outros do que com a própria vida. Quando eu começo a me importar muito mais com a vida alheia do que com a minha própria vida, eu tenho que me lembrar sempre do que Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esses mesmos batedores de Bíblia tem em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, sempre aparecem nos centros das grandes cidades. Mas será que esse indivíduo um dia já reconheceu a Jesus na sua vida mesmo? Para ficar batendo na Bíblia, apontando o pecado dos outros, chamando tal pecado pelo nome, porque tem que chamar o pecado pelo nome. E é interessante que essas pessoas não veem o pecado delas, como se elas não tivessem. Eu lembro, e eu conto isso no livro, sobre o publicano, o fariseu e o publicano. O fariseu que dizia, olhava para o céu, batia no peito e dizia: olha, Senhor, graças a Deus que eu não nasci assim, como este publicano pecador. Eu não. Dou meu dízimo, vou para a igreja, faço isso, faço aquilo, eu sou uma pessoa consagrada. Ele aí não. E o outro nem sequer tinha coragem de olhar para o céu e dizer: Senhor, olha por mim, eu sou uma miséria, eu sou um pecador. Ou seja, um reconhece o que é dependente. O outro, que acha que a garantia da salvação está nas doutrinas dele, fica longe de Deus. Fica longe de Deus porque doutrina nenhuma, ideia nenhuma que você tiver, por mais linda que seja, não garante o céu para você. Não é assim que se garante o céu. E a própria Bíblia explica isso. Jesus falando: o povo se aproxima de mim com os lábios e com músicas bonitas, mas o coração está longe de mim. Eu desejo que esses batedores de Bíblia um dia conheçam o Jesus resgatador, o Jesus que ama o pecador, o Jesus que fala de uma maneira diferente. Porque eles só conhecem até agora o Jesus da justiça, o Jesus que mata, o Jesus que oprime, o Jesus que acusa. O outro lado parece que foi esquecido. Se você quer que uma doutrina, acha que uma doutrina é importante, siga ela. Se você acha que uma ideia é importante, siga. Mas não tente fazer com que as outras pessoas pensem do mesmo jeito. Mostre apenas o teu testemunho. O teu testemunho fala muito mais alto do que as tuas ideias e as tuas palavras. Não adianta você falar de amor se o teu comportamento na internet é puramente de ódio. Só vive colocando mensagens de ódio contra as pessoas. Não adianta falar de caridade se você não consegue dar um dinheiro nem sequer para tua mãe. Não ajuda a família em nada. É mão de vaca fechado. Então é muito mais a gente. Tem pais que querem dar conselhos o tempo todo aos filhos, mas as suas práticas, o que ele faz na vida dele é completamente diferente. Os teus filhos vão muito mais seguir o teu exemplo do que os teus ensinos. Isso é fato. E precisamos ser assim também na nossa vida. No próximo sábado eu vou falar sobre quando o amor faz mal. Fiquem com Deus e também para aqueles que não acreditam em Deus, fiquem em paz. Que Deus te abençoe, te guarde e te livre de todo o mal. Amém.